Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que hoje, olha o que a gente vai mostrar. Os 5 principais candles que aparecem no mercado e qual é a leitura que você vai fazer deles. É isso que eu vou te explicar. Mas antes, me ajuda, ó. Deixa aqui o teu like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para quem você achar que deve ficar sabendo. Aguenta aí que eu já volto. Fala galera, então voltando para cá, quais são os 5 principais candles e os modelos dele, como eles vão se apresentar no mercado? Vamos lá. Você que assistiu as aulas aí da gente e viu como é a estrutura de um candle, eu vou reformular aqui para você, beleza? Todo candle ele inicia, certo? O preço de compra ele inicia. E aqui vai existir uma briga. Essa briga aqui é os famosos touros e ursos. O urso, ele dá a patada acima. Ou seja, o urso leva o preço para baixo. São as pessoas que estão vendendo para baixo. E o touro, ele chifra, dá aquela chifrada para cima. São as pessoas que estão comprando. Então existe essa briga. O touro que vem de baixo, ou seja, vai crescendo de baixo para cima, e o urso que vai trazendo de cima para baixo. E o mercado financeiro nada mais é do que um cabo de guerra. Exatamente. Quem é mais força? Então, quando ele abre num preço neutro, certo? Que vai ficar registrado lá naquele devido gráfico que você está vendo. E ele, somente se os compradores forem mais fortes do que os vendedores, ele sobe. Só que se os vendedores reagirem, tiverem mais força, ele desce. Quando ele passa do ponto de abertura, ele faz um pavio para baixo. A gente gosta sempre de fazer uma regra de coloração, que é quando ele sobe é verde e quando ele desce é vermelho. Isso aqui é uma regra de coloração meio que universal que a gente utiliza para se basear e entender o que está acontecendo no mercado. Mas algumas pessoas usam o preto e o branco. O branco que está subindo, o preto que está descendo. Muitas pessoas utilizam dessa forma. Beleza? Mas eu vou botar aqui o verde. Um dos nossos principais candles, vou dizer assim, número 1, é um candle de força. Esse candle de força, ele pode vir tanto positivo quanto negativo, mas a barra é completona. Por que chama de candle? Candle por causa do pavio e o corpo parece uma vela. Nesse caso aqui, ele tá com o corpo completamente coberto, não deixou nenhum pavio. Isso indica extrema força de compra. Os compradores aqui não deram intervalo nenhum para os vendedores. Só teve compra. E aí, no final desse candle, que normalmente eu opero 5 minutos, no final desse candle, ele terminou aqui em cima, ó. Aqui é o final, sempre verde, o final vai ser em cima e a abertura é na linha de baixo, beleza? Isso aqui demonstra um candle de extrema força positiva. Se fosse negativo, seria um candle de força negativa, indicando o quê? Indicando continuação. Muitas vezes ou ele vai continuar subindo ou ele vai continuar descendo, beleza? Mas você precisa ter muito cuidado, porque simplesmente pode ser um pullback. E aí, o pullback, do jeito que ele desce, ele sobe da mesma forma, beleza? Outra situação que acontece muito, e assim também é considerado um candle de força,
é quando ele abre, tá aqui, ó, o ponto de abertura é esse, quando ele abre, ele vai para baixo, ou seja, deixa eu pegar aqui o vermelho, ele vai para baixo, olha só, formando negativo. Os vendedores vêm lá, vende, ele desce, só que aí ele fala assim, os compradores falam, não, aqui não tem espaço para vendedores. Os compradores são quem manda aqui. E aí, o que ele faz? Compra e sobe e novamente termina o preço lá no topo sem deixar pavio. Isso aqui é um candle de extrema força. Durante o tempo de vida do candle, ele chegou a ficar negativo, mas os compradores disseram, de jeito nenhum, aqui não tem compradores. A mesma coisa pode acontecer também com o negativo. Ou seja, para cá para cima, ó, se vocês forem ver, isso aqui tudo é o positivo, ó. Ele chegou a subir, ó, ele subiu. Os vendedores disseram, não, de jeito nenhum, eu vou vender. Vende, atingiu o ponto de abertura e desceu. Isso aqui, ó, pode ser maior, pode ser desse tamanho assim, ó, pode ser para cá, ó, sem problema nenhum. Mas isso aqui indica rejeição de compradores, ou seja, os compradores não aguentaram a performance dos vendedores, os vendedores muito fortes, por isso que deixou esse pavio aqui positivo. A mesma coisa aqui, ó, quando a gente fala de candles positivos, esse pavio aqui, ele também não sustentou. Beleza, pessoal? Um outro candle de força é quando acontece isso aqui, ó. Quando ele amanhece, ele acorda, ele fala assim, meu Deus, começou um novo dia daquele determinado candle, daquele determinada quantidade de minutos que você está vendo aquele gráfico. Lembrando que o gráfico que eu trabalho são gráficos de 5 minutos. Então esse candle, ele tem por duração 5 minutos. Ele chegou a ficar negativo, chegou a ficar positivo até o topo, mas os compradores, mas os vendedores disseram assim, não, tentou voltar, só que não conseguiu dar a devida recuada. Os compradores ainda fecharam extremamente positivos e fecharam forte. Muitas vezes isso aqui, ó, é continuação de subida. A mesma coisa pode acontecer no negativo, nas vendas. Gente, não muda nada. Do jeito que sobe, desce. E os padrões, eles são extremamente parecidos. Padrões para subir e padrões para descer. Eu vou te mostrar agora um candle chamado candle de indecisão. Esse candle mostra que nem os compradores, nem os vendedores tiveram força para conseguir demonstrar qual lado aquele preço vai andar. Bem aqui, por exemplo, olha só. Ele começou, o candle começou, foi até lá em cima, olha só, foi até aqui, ó, tá vendo, ó? Os vendedores disseram, não, de jeito nenhum, desceu, os compradores disseram, não, de jeito nenhum, e subiu de novo, olha só, e ele acabou bem no meio, deixando o pavio, isso aqui, ó, é um pavio, deixando o pavio tanto negativo quanto pavio positivo, para os dois lados. Ele não consegue de jeito nenhum demonstrar para onde o preço quer ir. Por mais que ele tenha fechado um pouquinho positivo, acontece também dele fechar um pouquinho negativo. De toda forma, tanto os vendedores quanto os compradores demonstraram extrema força e quase que força igual. Beleza? Uma outra situação de candle positivo, mas que você precisa ficar extremamente antenado, ou seja, ele já perdeu muita força, principalmente força de compra, que é o nosso caso que nós estamos vendo aqui, é quando ele acorda, ele começa a vida dele no candle de 5 minutos, aí ele sobe, vai até lá em cima, aí ele desce um pouco, aí ele sobe, ele desce, só sei que ele acaba quase perto do ponto de abertura. Só que em momento nenhum, os vendedores conseguiram
entrar no lado deles, ou seja, deixar pavio negativo do preço de abertura. Não ficou. Então, assim, não ficou significa que os compradores ganharam o cabo de guerra daquele candle, mas ele não está tão forte. Você precisa ficar ali, ó, antenado, que começar uma operação, nesse caso aí, pode ser um pouquinho difícil. Às vezes isso aqui pode acontecer de ser um martelo invertido ou de ser uma estrela cadente, dependendo da posição que ele está no gráfico. E aí, baseado nessa posição, nós vamos fazer a leitura do que está acontecendo. Tá vendo como é importante a gente saber cada candle desse? A gente vai saber a leitura do que está acontecendo para a gente poder agir. E aí, eu te pergunto, gostou? Se gostou dessas informações, clica aqui, ó, dá o like, deixa seu comentário, que pra gente reforça muito. Você não tem noção como fortalece. Eu deixo aqui um grande beijo, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.